Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Brando de Brito Pérez e hoje a gente vai tratar da nossa 11ª aula, a nossa aula de hidrocarbonetos. O e-mail vocês já sabem, vocês podem mandar qualquer tipo de pergunta, qualquer coisa que vocês quiserem falar, qualquer feedback, estou à disposição para ouvir. Então vamos lá para a nossa aula de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos, pessoal? Como o próprio nome diz, hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio. Então, hidrocarbonetos eles vão possuir a seguinte forma, CXHY, onde X é o número de carbonos e Y é o número de hidrogênios. Aqui nós temos alguns exemplos de hidrocarbonetos. Por exemplo, o metano, que é um gás bastante presente no gás natural, o butano, que é uma das substâncias que forma o gás de cozinha, e o octano, que é uma das substâncias que estão presentes na gasolina. Tá? Os compostos hidrocarbonetos chamados de alcanos são aqueles compostos que são acíclicos e saturados. O que são compostos acíclicos e saturados? São compostos que possuem cadeia aberta e apenas ligações simples entre os carbonos. Então, esses aqui são alguns exemplos: o CH4, o C2H6, o C3H8, o C4H10. Todos esses compostos têm nomes, e vocês vão aprender os nomes no próximo slide, mas, se vocês observarem, o importante aqui é que, olha, a fórmula molecular deles possui um padrão, se vocês observarem. E o padrão para alcanos é que o número de hidrogênios em uma molécula é sempre 2 vezes o número de moléculas de carbono, mas mais 2. É sempre essa regra. Então, vocês podem observar que para um carbono, nós vamos ter 4 hidrogênios, ou seja, 2 vezes um mais 2, 4. Para 2 carbonos, nós vamos ter 6 hidrogênios. Por quê? 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. E assim por diante, tá certo? E o que são esses alcanos? Onde eles estão na natureza? Eles são encontrados principalmente nos combustíveis, nas parafinas, nos plásticos, tá certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. Então tá, como nós iremos utilizar, como nós iremos nos referir aos alcanos? Qual o nome que, por exemplo, um alcano CH4 vai ter, um C2H6 vai ter? Bom, a IUPAC, que é uma organização internacional que fez essa, digamos assim, padronização, eles definiram como fazer os nomes, como representar o nome dos compostos. Para os compostos de 1 a 4 carbonos, nós utilizaremos os nomes metano, etano, propano e butano. Vocês têm que observar que, nesses nomes, ano é o que representa um alcano, tá? Ou seja, o AN representa basicamente que ele é um composto de cadeia aberta e saturado, tá certo? Então, nós vamos ter sempre radicais que indicam o número de carbonos numa cadeia. Ou seja, nós vamos ter os radicais met, que vai representar uma cadeia de um carbono, et, que vai representar uma cadeia de 2 carbonos, prop, que é uma cadeia de 3 carbonos, e but, que é uma cadeia de 4 carbonos. Ou seja, vocês vão ter met, et, prop, but, certo? E aí nós vamos chamar de metano, etano, propano e butano, os compostos de 1 a 4 carbonos, tá? A partir dos compostos de 4 carbonos, o nome vai ser aquele que é mais fácil para a gente. A gente vai lembrar, por exemplo, aos títulos do futebol, que a gente sempre fala, meu time é penta, meu time é hexa, e vai ser esse que vai ser utilizado. Então, nós vamos ter um pentano, para um composto de 5, um hexano, para um composto de 6, heptano, para um composto de 7, e assim por diante, tá certo? Então, o que é importante para vocês gravarem é, principalmente, o ano, que fica no final, que representa um alcano, ou seja, um composto de cadeia acíclica e saturada, ou seja, aberta e sem ligações duplas ou triplas, apenas ligações simples, tá certo? E vocês têm que gravar esses radicais, MET, ET, PROP e BUT. Vocês vão usar tanto eles ao longo da química orgânica que vocês não vão precisar gravar, isso vai ser uma coisa que vai se tornar natural para vocês. Mas agora no começo é uma coisa que é importante para vocês saberem, tá? Então tá, isso ali são cadeias simples, não tem ramificações nem nada. E o que a gente faz então
quando nós temos ramificações? Bom, a primeira coisa que a gente faz é identificar a cadeia principal. Qual é a cadeia principal? A cadeia principal é aquela cadeia mais longa de carbonos, tá? E as ramificações vão ser os carbonos que não fazem parte da cadeia principal, tá certo? E como vocês vão chamar esses carbonos que não fazem parte da cadeia principal? Bom, você vai pegar o número de carbonos que ele tem e substituir o sufixo "-ano" por "-il". O que isso significa? Então vamos supor, se você tem uma cadeia de carbonos, deixa eu pegar um exemplo aqui. Você tem essa cadeia de carbonos de 7 carbonos. Se você tiver essa cadeia, essa ramificação lateral aqui, com um carbono, a gente lembra que é o metano. Então, nós vamos substituir o "-ano" por "-il". Essa ramificação vai se chamar metil. Se nós tivéssemos aqui uma ramificação, vamos supor, com 2 carbonos, em algum caso que a gente tenha 2 carbonos é o etano. Então, o nome da ramificação vai ser etil. E aí por diante. Vai ter o propil, vai ter o butil, vai ter o pentil, e aí por diante, tá certo? Então aqui são os exemplos: metil, etil, propil, butil, tá? Então vamos à nomenclatura que a gente vai dar o nome dos, dos compostos. O que é importante? Quando a gente for dar o nome, a gente tem que dar a localização de onde estão as ramificações, certo? Por quê? Porque um composto com uma ramificação aqui é diferente de um composto com uma ramificação aqui, né? Então, nós temos sempre que contar os carbonos da cadeia principal, perdão, os carbonos da cadeia principal para encontrar a localização da ramificação. Uma coisa que vocês precisam observar é a seguinte: quando nós formos contar o carbono, os carbonos eles podem ser contados tanto da direita para a esquerda, tanto da esquerda para a direita, como da esquerda, como da direita para a esquerda. Nossa, gente, confundi legal. Vamos de novo. Quando a gente for contar a posição do carbono, a gente tem que saber que a gente pode contar tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Ou seja, essa numeração pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, quando que a gente vai escolher? Por que a gente vai escolher de um lado ou de outro? Simples, porque quando a gente tiver radicais, nós temos que colocar ele o mais próximo possível do início da cadeia carbônica. Ou seja, se a gente tem um radical aqui, nós consideraremos que o início da cadeia carbônica é aqui. Se por algum acaso a gente tivesse o mesmo radical desse outro lado, nós consideraríamos que o início da cadeia carbônica é aqui. Isso são tudo regras que são usadas para simplificar e para evitar ambiguidade, tá certo? Em alguns momentos, a gente vai ter mais do que um radical, ou seja, a gente pode ter 2 metis. E como a gente vai usar? A gente vai colocar as posições deles e vai chamar de dimetil, tá certo? Então vamos seguir as seguintes regras. Nós sempre vamos escolher a maior cadeia possível, certo? A maior cadeia principal possível. E vocês têm que observar que a cadeia principal ela pode ser curvada. Por exemplo, nesse caso aqui, a maior cadeia principal não é essa cadeia principal retinha aqui. A maior cadeia principal é essa cadeia principal curvada para cá, tá certo? Então, a gente vai ter uma cadeia de 7 carbonos e um radical metil no carbono 3. Como que a gente vai chamar ele? De 3-metil heptano, tá certo? Observe que a gente começou a contar daqui. Por quê? Porque o metil está mais próximo dessa extremidade, tá certo? Ou seja, o sentido da numeração dará ao metil o menor número possível, que no caso é 3, tá? As posições dos radicais devem ser colocadas para formar os menores números possíveis. Ou seja, a gente vai contar esse composto aqui da esquerda para a direita, não para a direita da esquerda. Se a gente contar da esquerda para a direita, nós vamos ter o 3, 4 de metil heptano, porque são 7 carbonos. Se a gente contasse da direita para a esquerda, seria 4, 5
de metilheptano. Se vocês observarem, 4, 5 é maior do que 3, 4. Logo, o correto é 3, 4, tá certo? E por último, normalmente o nome dos radicais é colocado em ordem alfabética. Ou seja, se a gente tiver um etil e um metil, a gente vai colocar primeiro o etil, depois o metil. Então, o nome correto para essa substância seria 4 etil, 3 metil heptano, certo? E no caso em que a gente tiver cadeias com o mesmo número de carbono, sempre escolher aquela como principal que tiver o maior número de radicais, ou seja, radicais mais simples. Então, vamos supor esse composto aqui. Se vocês observarem tanto essa cadeia reta quanto essa cadeia curva aqui, possuem o mesmo número de carbono, certo? Entretanto, se a gente analisar só a cadeia reta, nós vamos ter um radical aqui que seria um eh, isopropil, que é o nome desse radical. E se a gente analisar a cadeia curva, a gente vai ter um radical mais simples chamado metil e um outro radical mais simples chamado etil, certo? Então, nós vamos escolher a cadeia carbônica principal como aquela em que vai nos dar uma radicais, né, mais simples, ou seja, que vai dar um número menor de radicais. Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios resolvidos para que a gente possa estudar um pouquinho isso. Relativamente ao composto ao lado. Bom, é um composto com 4 carbonos, apenas ligações saturadas, e é um composto aberto. Então ele é o quê? Ele é um alcano. Qual o nome desse alcano? 4 carbonos, voltamos aqui, 4 carbonos, ele é o butano, tá certo? Então vamos lá, considere as afirmações. 1, ele é um alcano? Sim, ele é um alcano. 2, apresenta somente carbonos primários? Vocês têm que lembrar, carbonos primários são aqueles carbonos que se ligam apenas a um carbono. Nesse caso, nós temos 2 carbonos secundários, ou seja, tanto esse carbono quanto esse carbono se ligam a 2 carbonos ao mesmo tempo. Então essa alternativa está errada, pois temos 2 carbonos secundários. 3, apresenta uma cadeia carbônica normal? Sim, a cadeia carbônica não é ramificada, então ela é uma cadeia carbônica normal. E 4, tem a fórmula molecular C4H10? Isso a gente pode simplesmente contar o número de carbonos e hidrogênios aqui, que vai dar C4H10, ou a gente pode usar aquela fórmula, que o número de carbonos e hidrogênios vai ser CnH2n mais 2. Como N é igual a 4, 2n mais 2 é igual a 10, então também está certa. A nossa alternativa correta seria a letra D. Agora, dê os nomes, segundo aí o PAC, ou seja, segundo as nossas regras que estamos aprendendo, aos seguintes alcanos. Vamos lá. A. Qual é a cadeia principal aqui? Alguns de vocês talvez olhem e pensem, ah, é essa aqui, de 4 carbonos, e tem uma ramificação. Não. Gente, lembrem-se, a cadeia principal é a cadeia que tiver maior número de carbonos seguidos. Como esse CH3 aqui é basicamente um carbono seguido desse CH2, ele não é uma ramificação, ele faz parte da cadeia principal. Ele só foi mudado para baixo para enganar vocês, tá? Mas ele não é uma ramificação. Então, esse aqui seria o pentano, seria um composto alcano de 5 carbonos, tá? Vamos para B. Qual é a cadeia principal da B? É a que tem mais carbonos. E qual possui mais carbonos? Se vocês observarem, a que possui mais carbonos é essa aqui, ó, tá vendo essa tortinha? Ela possui mais carbonos, ela possui 5 carbonos. E ela possui 2 radicais, metil, um aqui e um aqui. Qual vai ser a ordem? A gente vai contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Bom, nós podemos ver. Se a gente contar da esquerda para a direita, a gente vai observar que nós temos um radical metil no carbono 3 e um radical metil no carbono 4, certo? Se nós contarmos da direita para a esquerda, nós teremos um radical metil no carbono 2 e um outro radical metil no carbono 3. Consequentemente, nós contaremos da direita para a esquerda. Por quê? Porque os prefixos, as posições, têm que obter os menores números possíveis. Então, esse aqui vai ser o 2, 3 de metil pentano. Tá?
Agora vamos ver essa cadeia carbônica que é um pouquinho mais complexa. Qual a maior cadeia carbônica que tem? A maior cadeia carbônica é essa aqui, até aqui embaixo. Observem que nesse caso, tanto faz você contar daqui não contar, mas tanto faz se você usar essa cadeia carbônica aqui, tá vendo? Ou essa cadeia carbônica aqui, para o lado. Elas são a mesma cadeia carbônica, porque elas têm as mesmas ramificações. E a gente vai contar de cima para baixo ou de baixo para cima? Bom, se nós contarmos de cima para baixo, nós vamos ter 2, nós temos 2 radicais metis no carbono 4 e um radical metil no carbono 5. Se a gente contar de baixo para cima, nós teremos um radical metil no carbono 2 e 2 radicais metis no carbono 3. Logo, contaremos de baixo para cima para obter menores posições dos radicais metil. Então, o nome é 2,3,3 trimetilhexano. E por fim, a letra D. Qual a maior cadeia carbônica? A gente pode observar a maior cadeia carbônica como sendo tanto essa aqui, tortinha, como essa aqui do outro lado. Se vocês observarem, possui um plano de simetria. É como se fosse espelhado de um lado para o outro por essa ligação aqui, tá certo? Então, nós iremos considerar que tanto faz usar essa cadeia carbônica quanto essa cadeia carbônica. E se vocês observarem, utilizando essa cadeia carbônica aqui, nós teremos um radical etil no 2 e um radical metil no 3. Logo, esse composto será o 2-etil, 3-metilpentano. Pentano porque a cadeia carbônica principal possui 5 carbonos. Tá? E por último, vamos fazer mais um exercício. Esse exercício aqui eu errei quando eu fui resolver para vocês. Mas é interessante, tá? Qual é a cadeia principal? Primeira coisa que a gente precisa decidir aqui, definir, é a cadeia principal dela. Eu olhei a primeira vez esse exercício e pensei, é aqui até aqui, né? Parece ser. Não é. A cadeia principal é daqui até aqui. Ele faz essa curvinha no final. Eles colocam isso para nos enganar, tá? Para vocês caírem na pegadinha dos vestibulares. Mas vocês têm que procurar sempre aquela cadeia que tem o maior número de carbonos. Então, a cadeia mais longa de carbono é a que tem 9 carbonos, que é essa aqui, tá? Nós vamos ter, então, um radical etil, que vai ser o radical dessa ponta aqui. Nós vamos ter um radical metil, que vai ser esse radical aqui. E nós vamos ter um radical propil aqui no meio. Mas por onde que a gente vai começar a contar? Pela direita ou pela esquerda? Bom, nós temos que, então, contar, simplesmente, fazer o teste dos dois lados para ver qual vai dar as posições menores. Se a gente contar de um lado, nesse caso aqui, se a gente contar da esquerda para a direita, daqui para cá, nós vamos obter o radical metil no carbono 3, o radical etil no carbono 6 e o radical propil no carbono 5. Se a gente contar daqui para o outro lado, nós vamos obter o etil no carbono 4, metil no carbono 7 e propil no carbono 5. Para vocês saberem qual você vai usar, é simples, é só vocês somarem todas essas posições. A que tiver menos, a que obtiver o menor tamanho, o menor número, vai ser aquele que vocês vão usar. Então, se vocês somarem a posição 6 com 3 com 5, vai dar 9 mais 5, 14. Se vocês somaram a 4 com 7 com 5, vai dar 11 mais 5, 16. Logo, a nossa resposta vai ser 6 etil, 3 metil, 5 propil, nonano. Letra C. Nonano, pois temos 9 carbonos. E quais são os principais alcanos, né? Os principais alcanos são o petróleo, por exemplo, o petróleo que ele se forma normalmente no meio de rochas, essas rochas podem ocorrer no meio do oceano ou em terra, né? E o que acontece? O petróleo nada mais é do que matéria orgânica que tinha em oceanos antigos e foram aprisionados dentro de uma rocha, que com o passar do tempo, sob as condições de temperatura e pressão, geraram petróleo e gás natural, tá certo? Então, vocês têm que sempre lembrar que o petróleo ele pode estar tanto estar debaixo da água
ou tanto de estar debaixo do solo, né, tanto debaixo da terra firme, só que a origem dele é oceânica. Então, no quando estiver debaixo da terra firme, significa que esse ambiente foi um dia um oceano. Isso é bastante interessante, tá. E outra coisa que é interessante vocês saberem, é sobre a destilação do petróleo, tá. A destilação do petróleo ocorre por destilação fracionada, e quanto mais alto numa torre de destilação fracionada, mais leve vão ser os componentes, tá certo? Então os primeiros componentes a saírem, os mais leves, vão ser os gases, por exemplo, o gases liquefeitos de petróleo, metano, o etano, o propano e assim por diante, tá? Depois vem a gasolina. A gasolina é intermediária, são carbonos de 6 a 10, são cadeias carbônicas de 6 a 10 carbonos. Então ele é intermediário, mas ainda assim é lá em cima. Posteriormente, nós vamos ter o querosene, que são carbonos de 11 a 12, e depois óleos mais pesados, como os óleos diesel, e por fim os óleos combustíveis, que são bem mais pesados e saem lá embaixo de uma, de uma destiladora de pressão, de petróleo. Outros tipos de alcano são, por exemplo, o gás natural. O gás natural, normalmente, ele é encontrado aqui, ó, em jazidas de petróleo. Eles são, normalmente, os gases mais leves de, do petróleo, né? Eles são os componentes com menos carbonos, com cadeias carbônicas mais curtas, certo? Então eles são metano, etano, propano, uma mistura desses gases, tá? E vocês têm que ver que muitas vezes o gás natural ele é usado como combustível, né? Ele pode ser usado, por exemplo, como combustível de carros, que é o GNV, que é o gás natural veicular. E ele é um combustível, de certa forma, eh, mais limpo do que o petróleo. Apesar dele também ser um combustível que vai ser não renovável, ele vai normalmente emitir menos gases poluentes do que o petróleo. Outro, eh, outro matéria que consiste em um alcano é o xisto betuminoso, que são normalmente rochas que são impregnadas por óleos, e esses óleos consistem em alcanos. Isso também pode ser utilizado como combustível. E por último, temos o metano. O metano normalmente ele é formado por bactérias metanogênicas, ou seja, bactérias que utilizam matérias orgânicas para formar gás metano CH4, tá certo? Isso, além de ser um poluente, o metano também pode ser utilizado como combustível, certo? Então tá, vamos fazer 2 exercícios resolvidos. Para compreender o processo de exploração e consumo de recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. O petróleo é um combustível fóssil, originado provavelmente de restos de vida aquática acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. As informações do texto permitem afirmar que A. O petróleo é um recurso energético renovável? Não, ele é não renovável a curto prazo. B. A exploração de petróleo é realizada apenas em áreas marinhas? Não, pode ser também realizada em áreas continentais. Tá? C. A extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes? Não, quando a gente utiliza, quando a gente produz, quando a gente utiliza, né, os materiais provenientes do petróleo, nós normalmente vamos emitir gases poluentes, além de, por exemplo, plásticos. Plásticos são derivados do petróleo. Então, isso também fará com que nós poluamos de outra maneira que não sejam somente gases poluentes. D. O petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões, independente de sua origem? Não, ele não é distribuído homogeneamente. E por último, E. O petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem marinha ou áreas submarinas. Correta, letra E. E outra questão, o gás do lixo, CH4, vem merecendo atenção como uma alternativa de combustível, por ser da fermentação de resíduos orgânicos pela ação de bactérias. Na produção de biogás podem ser usados, bom, iremos utilizar sempre compostos orgânicos, ou seja, resíduos orgânicos, para formar o metano. Então vamos pegar
alternativa que só tenha resíduos orgânicos, no caso, a letra C, certo? Bagaça de cana, casca de frutas e fezes. Vamos lá. Alcenos. Se vocês notarem, né, antes nós tínhamos os alcanos, agora nós temos os alcenos. Quem são os alcenos? Alcenos são compostos carbônicos que possuem cadeias abertas e uma insaturação, que é uma ligação dupla na cadeia principal. Então, aqui são alguns exemplos de alcenos, tá? Se vocês observarem, novamente nós vamos ter uma correlação entre o número de carbonos e hidrogênio. Nos alcenos, nós vamos ter sempre o dobro do número de átomos de hidrogênio para o número de átomos de carbono, tá certo? Bom, e como nós vamos, né, nos referir aos alcenos? Bom, há algumas diferenças na nomenclatura. A primeira delas é que quando nós tivermos um alceno, em vez de utilizar o sufixo "ano", como por exemplo o metano, nós iremos utilizar o sufixo "eno". Por exemplo, nós tínhamos o etano. O etano era um alcano de 2 carbonos. Se nós tivermos um alceno de 2 carbonos, ele vai se chamar eteno. Se nós tivermos um alceno de 3 carbonos, ele vai se chamar propeno e não propano, como era para os alcanos, tá? Então, nós vamos sempre pegar a cadeia principal que tem a ligação dupla e nós iremos colocar a posição da ligação dupla. Então, vamos supor, nesse caso aqui, nós vamos ter o but1-eno, porque ele está ligando o primeiro carbono ao segundo carbono. No segundo caso aqui, nós teremos o but2-eno, que ele está ligando o segundo ao terceiro carbono. Observem também que se nós tivéssemos aqui, em vez dessa ligação aqui, ele estivesse ligando o carbono 3 ao carbono 4, com uma ligação dupla, nós iríamos chamar eles de but1-eno. Por quê? E daí nós iremos contar os carbonos da direita para a esquerda, tá certo? Que nem nós fazemos com os radicais. E no caso dos alcenos ramificados, a contagem é a partir do carbono que torna a posição da ligação dupla com um menor número, tá? Então, quando nós tivermos alcenos, o que nos importa mais acima dos radicais é a ligação dupla. Então, nós vamos sempre escolher a contagem a partir do lado que torna a posição da ligação dupla menor, tá certo? Então, aqui nós temos um exemplo, que nós iremos contar da direita para a esquerda, e nós teremos a ligação dupla no carbono 2 e o radical metil no carbono 5. Tá? E esse aqui é só um exemplo de que nós devemos pegar sempre a cadeia carbônica que tem a ligação dupla, tá certo? Ou seja, essa cadeia carbônica aqui, ela é mais longa, essa retinha aqui. No entanto, a ligação dupla está aqui embaixo. Então, nós temos que pegar a cadeia carbônica mais longa entre as que possuem a ligação dupla, tá certo? Alguns exemplos de alcenos são, por exemplo, o eteno, ou etileno, e o propeno, ou propileno, que eles são muito utilizados para plásticos, por exemplo. Vocês provavelmente já ouviram falar do polietileno e do polipropileno, certo? Então vamos fazer os exercícios resolvidos com relação aos alcenos. Dê os nomes, segundo a IUPAC, aos seguintes alcenos. A. Bom, primeiramente, vamos escolher a cadeia carbônica mais longa que possui a dupla ligação. Nesse caso, como a gente já tinha dito anteriormente, independe de pegar essa reta aqui ou essa aqui, porque elas são a mesma cadeia carbônica, tá? Uma só está dobradinha em relação à outra. Então, como que a gente vai chamar? Nós sabemos que nós temos uma cadeia principal com 4 carbonos, um radical na posição 3 e uma ligação dupla na posição 1. Observem que a gente começou a contar da esquerda, porque da esquerda é que nós teremos a menor posição para a ligação dupla. Então, nós vamos ter um 3-metil but1-eno. Vamos para B. Novamente, pegamos a cadeia carbônica com maior número de carbonos e com uma ligação dupla. Então, quais são as cadeias com ligação dupla que nós temos? Nós vamos ter essa aqui para baixo e essa aqui reta. Nesse caso, nós vamos pegar a reta, porque a reta possui 5 carbonos e a ligação dupla, tá certo? Então tá, nós vamos ter uma ligação dupla aqui e nós vamos ter um radical de 2 carbonos. Um radical de 2 carbonos vai ser o
etil. Lembrem-se, nós vamos pegar o etano, retirar o ano e colocar o sufixo il, tá? Então, na posição 1, nós vamos ter uma ligação dupla e na posição 2 nós vamos ter um radical etil. Então, esse composto vai se chamar 2-etil penta, pente, quer dizer, né? Porque nós temos 5 carbonos, pente 1-eno. Tá? E por último, essa, essa substância aqui. Bom, lembre-se das nossas regras, né? A gente tem que pegar a cadeia carbônica com o maior número de carbonos e com a ligação dupla, certo? Vocês vão ter essa aqui e essa aqui, tortinha, certo? Ambas têm o mesmo número de carbonos, que no caso são 6, e ambas possuem a insaturação que está aqui no carbono da direita. Então, qual das duas você vai escolher? Lembrem-se, nós iremos escolher aquela que possui o maior número de ramificações. Lembra dessa regrinha, tá? Então, nós iremos escolher essa cadeia reta aqui, certo? Porque nós teremos 3 ramificações, nós vamos ter 2 metis e 1 etil. Se nós escolhêssemos essa curva, a gente só teria um radical aqui que é chamado de terc-butil, tá? Porque é um butil terciário que chamam. Então tá, nós vamos começar a contar da direita para a esquerda, pois a ligação está mais próxima do carbono da direita, e nós teremos um radical etil no carbono 4 e 2 radicais metil no carbono 5. Então, o nome desse composto vai ser 4-etil, 5,5-dimetil, hex, porque são 6 carbonos, então vem de hexa, tá? Hex 1-eno, certo? E vamos fazer mais um exercício aqui. Quais são os nomes dessas estruturas? Bom, novamente, pegar a cadeia carbônica mais longa com a ligação dupla. Nesse caso aqui, vai ser essa aqui, 5 carbonos. Vamos ter os radicais metil no carbono 2 e metil no carbono 3. Logo, nós vamos ter o 2,3-dimetil pente 1-eno. Nesse caso aqui, a cadeia carbônica mais longa com a ligação dupla é essa aqui para a direita, tá vendo? Ao todo possuímos 5 carbonos. Ou seja, a gente vai usar o radical penta, tá? E nós vamos ter um radical, desculpa, radical não, uma ramificação etil no carbono 2. Então, isso aqui vai ser um 2-etil pente 1-eno. E por fim, nós vamos pegar essa cadeia carbônica principal dessa aqui. Qual é? Nesse caso, tanto faz. Pode ser tanto essa e tanto essa. Se vocês observarem, são mesmos radicais, então, né, você pode escolher qualquer uma das cadeias carbônicas. E nós iremos contar da direita para a esquerda, porque a ligação dupla está mais próxima da origem, certo? Ela tem que estar mais próxima da origem, do carbono de origem. Então, isso aqui vai ser um 4 metil, 4 porque ele está no carbono número 4, metil pente 2-eno, certo? Então, esses carbonos vão ser alternativa B. São os mesmos que a gente colocou aqui. Ele só colocou diferente a posição da ligação dupla no nome, tá certo? Agora, o último composto que a gente vai falar nessa aula, que são os alcadienos, certo? Quem são os alcadienos? Como o próprio nome diz, alcadienos são dienos, ou seja, eles possuem 2 ligações duplas na cadeia, tá certo? Então, nós vamos ter aqui alguns exemplos de compostos de alcadienos. Se vocês observarem, novamente, nós vamos ter uma relação entre o número de hidrogênios e o número de carbonos, tá certo? O número de hidrogênios vai ser igual a 2 vezes o número de carbonos, menos 2, tá? A nomenclatura dos alcadienos é muito semelhante ao que a gente já aprendeu. A única diferença é que agora a gente vai pegar a cadeia carbônica, aquela que tiver as duas, né, as 2 ligações duplas. E a gente vai ter que colocar a localização das 2 cadeias, das 2 ligações duplas, perdão, tá? Então, bastante simples, aqui são alguns exemplos. A nossa cadeia carbônica, por exemplo, são 4 carbonos, então a gente vai usar o radical but,
E a gente vai ter ligações duplas no primeiro carbono e no terceiro carbono. Então o nome desse carbono, eh, desse composto vai ser buta 1, 3, que são as posições das ligações duplas, dieno. Ou a mesma coisa se diz aqui, tá certo? Nós vamos ter o 4, porque está na posição do carbono 4, a ramificação, metil, octa, porque são 8 carbonos na cadeia, 2, 5 dieno, porque nós temos ligações duplas no 2 e no 5. E, novamente, nós iremos contar a partir do lado que nos der o menor número nas ligações duplas, ou seja, o conjunto de números das ligações duplas vai ser menor, tá certo? Se a gente contasse esse composto da esquerda para a direita, a gente observa que as ligações duplas estariam no carbono 3 e no carbono 6, tá? Então, 2 e 5 é menor do que 3 e 6. E quem são os principais alquegenos? Bom, eles fazem parte de muitos polímeros, por exemplo, isso aqui é a borracha natural, o isopreno. Então, quando ela é polimerizada, ela forma o poliisopreno, que é a borracha. Ela faz parte de óleos essenciais, vários óleos são insaturados e possuem diversas ligações duplas. E elas são responsáveis pelas cores. Vários compostos possuem ligações duplas, digamos assim, separadas, né, como os alquedenos, e provocam um fenômeno que é chamado de ressonância. Vocês vão aprender posteriormente que essas ligações duplas, elas podem se mover. E essa movimentação das ligações duplas, atrelado ao tamanho da molécula, faz com que elas tenham uma cor, elas emitam uma cor, ou seja, elas reflitam uma cor, tá? Isso é bastante interessante também. Então, nós temos só mais 2 exercícios para acabar a aula de hoje, tá certo? As moléculas do 2-metil-1,3-butadieno possuem cadeia com 5 carbonos. Quantos átomos de hidrogênio nós vamos ter? Bom, nós podemos calcular o número de átomos de hidrogênio a partir dessa fórmula aqui. Ele falou que o elemento, aquela substância, possui 5 átomos de carbono. Então, se a gente jogar nessa fórmula, C5H, 2 vezes 5, 10, menos 2, 8. Teremos 8 hidrogênios. Então, a gente já sabe que a resposta seria 8. Entretanto, nós também podemos desenhar o 2-metil 1,3-butadieno. Por exemplo, o butadieno, se a gente considerasse só o 1,3-butadieno, nós teríamos uma cadeia carbônica com 4 carbonos e nós teríamos ligações duplas no primeiro e no terceiro carbono. Aí a gente só precisaria adicionar um radical metil, uma ramificação metil, no segundo carbono. Ou seja, seria basicamente esse composto aqui. Nós teríamos 4 carbonos na cadeia principal, nós teríamos ligações no carbono 1 e no carbono 3, e nós teríamos uma ramificação metil no carbono 2. Logo, se contarmos o número de hidrogênios, chegaremos a 8. Tá? E vamos dar o nome correto para esse componente aqui. Tá? Bom, ele é um alcadieno, então temos que escolher a cadeia carbônica que tiver as duas ligações duplas. Ou seja, vai ser essa cadeia principal aqui, que tem as duas ligações duplas. De qual lado nós começaremos a contar? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Simples, aquele que tiver menores números para as posições das ligações duplas. Se nós contarmos da esquerda para a direita, nós teremos uma ligação dupla no 1 e uma ligação dupla no 5. Se contássemos da direita para a esquerda, nós teremos uma ligação no 2 e outra no 6. Ou seja, qual que a gente vai usar? Da esquerda para a direita. Aí a gente vai ter uma ligação no 1 e uma ligação no 5. E nós teremos 3 ramificações. Nós teremos a ramificação metil no carbono 2, metil no carbono 4 e etil no carbono 4. Logo, esse composto vai ser chamado de 2,4-dimetil, 4-etil. Aí, quantos carbonos temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai ser um 1,5-heptadieno, tá certo?
Alternativa correta, letra A. Era isso que a gente tinha por hoje, pessoal. Nos vemos na aula que vem. Muito obrigado, viu. Tchau, tchau.